Senhor, e pela tua fidelidade, Pai. Fidelidade essa que permanece mesmo quando somos infiéis. Tu permanece fiel, tu olha para nós com um olhar verdadeiramente de Pai. E tu tem misericórdia, tu tem um amor, Pai. Tu se preocupa conosco, se preocupa sim, forma de falar, Pai, mas tu tem interesse pelo nosso bem. Por isso nós queremos agradecer por cada oferta, por cada dízimo, pelo sustento da tua casa. E nós queremos te pedir nessa noite, Senhor Deus, que as portas se abram, portas de emprego, portas de aumento salarial. E nós queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor entre nessa noite em nossos corações e nos faça entender que tudo vem de Ti, que tudo devemos retornar para Ti, Pai. Tira do nosso coração todo o egoísmo, toda a individualidade, Senhor. Tira dos nossos corações, Pai, nesta noite. Quebra-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Aplauda o Senhor. Mais uma vez, fique de pé e feche teus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos interceder pela Igreja de Jesus Cristo. Nós vamos interceder pelo nosso país. Nós vamos interceder por famílias que estão sendo destruídas. Esse é o culto da família, não é? Intitulado Culto da Família. Nós devemos ter essa preocupação. Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus. Olha, Senhor, para o nosso país. Olha, Senhor, para essa terra. Gera salvação, Pai. Repreendendo toda obra maligna, Senhor. Repreendendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, todo pecado que tem dominado, que tem assolado famílias, vidas, Senhor, casamentos, Senhor. Olha, Senhor, com olhar de misericórdia, Senhor, nesta noite sobre São Paulo, Senhor, sobre essa terra, Senhor. Oh Deus, que está parecendo terra sem lei, terra sem ninguém. A tua palavra diz que o mundo jaz o maligno e nós estamos entrando nesse tempo, Pai. Salva, Senhor, vidas, oh Deus. Olha para as tuas igrejas, Senhor, que têm se levantado com tantas coisas, tantas mentiras. Oh Senhor, salva, Deus. Conserta, Senhor, as nossas vidas, as nossas igrejas, as nossas famílias. Oh Deus, e nessa noite, Pai, eu quero te pedir, iniciando, livra-nos, ó Deus, de estarmos pecando, do pecado, ó Senhor, ser algo corriqueiro em nossas vidas. Senhor, dentro das tuas igrejas, Pai, ensina o teu povo, Senhor. Trata, Espírito Santo, com cada um, Senhor. Ah, Senhor, porque eu creio, Deus, que muitos, a maioria, que todos que estão aqui têm um alvo, Senhor, é morar no céu. E a tua palavra diz que no céu não entra pecado. Lá não entra pecado, Pai. Por isso nos purifica, Senhor. Ó Deus, e eu coloco a minha vida na tua presença. E te peço, Senhor, que o Senhor possa usar a minha boca, Senhor. Que o Senhor possa usar a minha vida. Usa-me, ó Deus. Usa-me, ó Deus, conforme tu queres. E que a tua igreja nessa noite se abra, Senhor, para ouvir a tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode assentar-se.
Queridos, por que eu falei orarmos? Porque nós temos vivido dias difíceis. Eu creio que dias difíceis familiar, no serviço, na nossa vida corriqueira, os dias têm sido muito difíceis, onde tem imperado tantas coisas. E o mundo jaz maligno, querido. O mundo perdeu o temor de Deus. E o pecado, eles estão assolando a terra, eles estão avançando. E, infelizmente, entrando no meio das nossas famílias e até em lares cristãos. Porque tudo se tornou comum. Tudo se tornou da mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, isso não tem nada, porque é quem fala demais, é quem deixa de falar demais. E em casa eu tenho tido uma luta tremenda, eu tenho 3 adolescentes. E tem sido uma luta tremenda, porque cada um entende uma coisa, cada um quer uma coisa, cada outro quer uma coisa. E eu tenho visto que Satanás tem entrado para roubar mesmo a nossa casa, para saquear a nossa casa e entrando com o pecado. E sabe como entra? Bem devagarinho. Bem devagarinho. E nós, às vezes, nós deixamos porque é assim mesmo. Porque as coisas estão assim mesmo. Então, a gente tem que começar a abrir os olhos, tem que começar a ser carrasca, dado como carrasca, a ser cruel, ver um espernear de um lado, outro espernear do outro, mas eu não abro mão. Ontem mesmo eu falando com a Isabelle. Ah, vó, por que você não vai? Por que você não leva? Eu disse, não vai. Por quê? Eu vou lhe dizer, porque é coisa que não vai enriquecer você em nada. Então, você não vai e acabou. Ah, é porque você é isso, você se torna como atrasada. O que é pecado? Pecado é quase nada. Pecado é... E por isso que eu digo que ele está entrando nos lares devagarinho. Bem sorrateiramente. Agora eu quero dizer para você que eu perguntei para o Espírito Santo. Não perguntei nem para o Google. Perguntei para o Espírito Santo. Essa semana eu falei, Espírito Santo, o que é pecado? Me diga, o que é pecado? Porque nós, às vezes, damos nome só a alguns pecados. E ele me respondeu, pecado é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. Pecado é tudo aquilo que vai contra a Bíblia. Eu disse, misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas. Porque nós, às vezes, nos tornamos pecadores por coisas que nós achamos muito simples. Nós pecamos, querido, por falar, por atitudes. Nós pecamos e esquecemos até mesmo de que nós estamos indo contra a palavra de Deus. Nós pecamos porque acompanhamos o costume do mundo. E ele ainda falou, tudo, o pecado é inimigo de Deus. Por isso que o mundo é inimigo de Deus. Porque tudo aquilo que o mundo oferece é pecado. É pecado. Aí o pecado começou a desobediência no Éden. Quando Deus falou para Adão, deu uma ordem para eles não comerem. A desobediência gera pecado de todas as formas. Eu não sei nem se eu consegui, porque eu fui tão atropelada. Eu fiquei tão atropelada de pecado essa semana. Pecado, perdão. E é muito incrível que quando você vai falar de algo, você tem que passar por tudo aquilo na pele. Mas passa na pele mesmo. É tipo Satanás fala assim, vamos ver se você é bom agora. E você passa na pele, e você tem que dizer não,
Você tem tudo aquilo que o mundo oferece, querido, é pecado. Começou lá no Éden, com a desobediência de Adão. Quando ele desobedeceu, ele estava ali já gerando o pecado. Mas eu fico tão deslumbrada com o amor de Deus quando eu descobri que Ele deu o seu único filho para nos darmos a oportunidade de vivermos a diferença. Eu comecei a ver, pecado nós temos a escolha, muitas vezes, de fazermos ou simplesmente é um acidente em nossas vidas. O Espírito Santo, sexta-feira eu estava no meu serviço, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Falando a respeito do pecado, isso eu estou dando só a introdução. Quando Davi pecou, Davi programou o seu pecado. No adultério, ele programou. Tanto que ele mandou... Me lembra aí o nome do marido da mulher? Urias, porque eu de nome eu tomo a benção. Para a guerra, para morrer, para que ele ficasse com a sua mulher, já estava pecando. Porém, o Espírito Santo de Deus falou, José, ele resistiu ao pecado. Aí, às vezes, tem muitas vezes que nós dizemos, mas nós pecamos por causa disso. Mas nós pecamos. Muitas vezes, nós programamos o pecado, e muitas vezes o pecado é um acidente. Mas, para tudo isso, há uma solução. Quando José ele teve toda a oportunidade, e eu fiquei tão deslumbrada com isso, que às vezes você fica lendo, e você não para pensar. Porque ele era jovem, a mulher de Potifar era bonita, não era nada de se jogar fora, era uma mulher bonita. José jovem, há quanto tempo numa prisão, não conhecia mulher, e era carnal, era carne como eu e você. Mas ele disse não. Ele disse não. E aí, sabe o que o Espírito Santo me disse? Porque ele tinha uma aliança, ele andava cheio da presença de Deus. Davi também era um homem que era julgado segundo o coração, um homem que Deus amava, que tinha o coração de Deus, se alegrava com a vida dele, julgava tudo. Julgam o Davi segundo o coração de Deus, mas ele se deixou, por momentos, ele se deixou, esqueceu da presença de Deus e se encantou pelo pecado. E ele foi. Até que esse pecado causou tantas coisas, que ele até escreveu, enquanto eu me calei, o meu pecado, ele adoeceu, os seus ossos doía, até os seus ossos doía, porque o pecado causa isso em nossas vidas. Mas, querido, todos esses pecados são para nós vemos, nós que somos cristãos. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. E todos nós temos em nós essa natureza de pecado. Mas o que faz esse diferencial é quando nós temos uma aliança e um compromisso com Deus. Eu estive lendo alguns textos, são tantos textos que falam, tantos que eu fiquei empolgada, tanto que eu me empolguei a semana toda, que eu acabei me enrolando todinha, mas eu quero que você entenda algumas coisas. Como sempre, eu sou enrolada, né? Lá em Gálatas 2, verso 20, é o primeiro que eu separei. Quando nós
nos colocamos na presença e nas mãos de Deus, aí nós nos tornamos, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Não aniquilo a graça, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu. Debalde. Quando nós, tem que ser assim. Mesmo que muitas vezes não conseguimos. Tem que ser dessa forma. Quando eu confesso a Cristo, quando eu dou a minha vida a Cristo, a minha vontade, ela não tem mais que prevalecer. O meu querer, ele não tem mais que prevalecer. Porque a minha vontade e o meu querer vai me levar só a pecar. Mas quando eu estou debaixo da graça de Cristo, eu tenho capacidade de dizer não ao pecado. Porque essa graça me leva a uma santificação. Esse favor de Cristo para comigo, ele me leva a uma separação, a uma santificação. Então, quando eu aceito Jesus, não tem que prevalecer mais a minha vontade. Muitas vezes nós entendemos o aceitar Jesus, nós aceitamos, mas é assim mesmo, nós continuamos, nós podemos, porque nunca mais vamos perder a salvação. É o que diz alguns calvinistas, né? Então, não vamos entrar nisso, porque eu discordei, já discuti tanto isso, que eu, pelo amor de Deus, já até briguei, já quase. Então, não vamos perder, eu posso andar da mesma forma. Um dia que eu aceitei Jesus, então, salvo para sempre serei salvo. Eu não preciso da graça, eu não preciso dessa mudança, eu não preciso das ações de Cristo Jesus em minha vida. E quando eu aceito Jesus, eu não vivo mais. A minha vontade, ela não tem que prevalecer. Porque quem vai prevalecer é a vontade de Deus. E a vontade de Deus só nos leva à santificação. Nós precisamos entender que nós precisamos andar embaixo da graça. Nós temos que escorregar, muitas vezes nós escorregamos, pecamos, mas pela graça, nós temos o acesso a Deus para confessarmos os nossos pecados. Mas isso não quer dizer que todo dia eu tenho que estar pecando. Eu peco e digo assim, Jesus me perdoa, eu peco, Jesus me perdoa, eu peco, Jesus me perdoa, peco, Jesus me perdoa. Aí um dia eu disse para alguém, e se ele te pegar num pecado desse? Se ele te chamar pecando, o que você vai fazer? E isso eu pergunto para mim. Ei, não faça não, porque você não sabe a hora, a Bíblia diz, nenhum momento que ele virá te buscar. Não é só o toque da trombeta, é que você vai partir, você vai morrer, que você é passageiro. Você vai morrer, e se você morrer em pecado, como é que você vai explicar? A Bíblia diz que eu vou apresentar a Ele todas as coisas, e eu vou apresentar a primeira coisa, o pecado. E não adianta querer se esconder, nem correr, porque nós dizemos que a fumaça me esconde, é só a tua graça, teus olhos que vão me ver. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos lidando, eu só falo daquilo que eu vivo, e que eu conheço. E que eu participo, e que eu aconselho. Nós estamos vivendo dias onde cristãos são tão pecadores que acham que podem enganar a Deus. E, querido, dizer sim para Jesus é dizer sim para a mudança de vida. É estar disposto a pagar um preço para mudar a vida.
se quisermos alcançar o céu. A pastora hoje está muito chata. Puxa vida. Mas, e não pense que o negócio da semana comigo foi fogo, viu? Porque eu disse assim, só porque eu vou ministrar e tenho que passar por tudo isso. Cada vez é isso, né? Mas são testes. Gálatas 5,19 fala assim: porque as obras da carne são manifestas, aos quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Essa é só uma lista que a Bíblia tem, porque se você consultar a Bíblia e não achar aquilo que nós estamos praticando, é pecado. Aí diz assim, quer dizer que agora eu vou viver só o que tem na Bíblia? Sim, nós não vamos conseguir, querido, porque nós não somos perfeitos. Há em nós uma natureza pecaminosa. Por isso que nós temos que estar embaixo da graça e olhando para a graça, olhando todos os dias para Cristo. E quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos dizendo também, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando fala, perdoa os meus pecados, nós temos que orar isso todos os dias e toma posse do perdão do pecado. Porque todo dia nós pecamos, todo dia nós somos carentes. Aí tem pecado, pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Pecado é tudo aquilo que está fora da Bíblia, fora daquilo que o Senhor manda. Mas hoje, infelizmente, uma lista de pecados, eu estou falando porque eu conheço muitos desses que nós vimos aqui, são normais. Dentro das igrejas, que eu estou falando aqui principalmente para cristãos, porque aqui acho que todos são, já confessaram a Jesus, dentro das igrejas. Infelizmente, querido, são coisas normais. Principalmente a idolatria. O Jefferson falou aqui a respeito da idolatria. Não pense que idolatria é só você levantar uma imagem e ficar lá falando ou orando a deuses falsos aí, não. Você idolatra muitas vezes tantas coisas, a tua vida, o teu bem, o teu corpo, a tua beleza, o teu marido, o teu filho, a tua casa. É uma idolatria tão grande que, meu Deus do céu. Cuidado, porque quando nós morrermos, nós não vamos levar nada. Tudo isso vai ficar aqui. O que nós vamos levar é a nossa vida de fidelidade a Deus. É a nossa vida de santificação. Isso é o que vai prevalecer no céu. Uma das coisas que eu entendi também, ser guloso. Infelizmente, é pecado. Para a respeito de glutonaria, da gulodice. De você comer com os olhos. A gente comeu, satisfeito, amém. Quando passa disso, é pecado. Aí nós temos que recorrer à graça de Deus. E o bom de tudo isso, querido, é que nós podemos recorrer a Ele. Porque quando Adão pecou lá, ele pensou, eu creio que Jesus diz assim,
manchou, acabou, veio condenar toda a população que vai povoar essa terra. Deus disse, Deus achou isso, pensou isso. Isso é uma configuração, né? Não é que está na Bíblia, não. Isso é eu fazendo minhas histórias. Minhas histórias eu fico parada fazendo. Hoje eu disse para uma amiga minha que eu fiquei deitada, que hoje foi dia de fazer um relato das minhas histórias da semana inteira, porque eu quase não durmo, né? Não durmo no serviço, levanto, chego em casa, não durmo, não durmo. Aí hoje, domingo, de manhã, eu fico um pouco mais na cama. Aí vamos fazer um relato. E aí Deus disse assim: Adão desobedeceu, trouxe o pecado sobre a terra. Mas eu vou olhar para Eliana, que é terrível, vai nascer e ela vai ser um negócio sério. Então eu vou enviar meu filho Jesus Cristo, porque com o derramar de sangue, a Bíblia diz que os nossos pecados são expiados com o derramar do sangue de Jesus. Foi expiado os nossos pecados. Então ela será liberta, ela será salva, cheia de esperança de morar no céu. Quando Ele olhou para nós, você tem acesso, querida. Não se desespere. Não saia daqui de cabeça baixa, não. O teu pecado, o meu pecado, ele tem solução. Ele tem jeito. Porque a graça, o amor de Deus gera salvação. Eu estou numa preocupação com esse relógio que só Jesus Cristo. Isabelle hoje disse, você não vai passar. Eu disse, não vou passar. Quando nós, querido, entregamos as nossas vidas a Jesus, Ele passa a comandar as nossas vidas de tal forma que eu fico muito assim deslumbrada, que quando nós damos verdadeiro lugar, nós dizemos que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, o Espírito Santo diga assim, barra você de falar coisas que está dentro de você, que você é capaz de jogar, mas você tem o Espírito Santo que te tranca a chave. E aí você diz, Senhor, tenha misericórdia. Quando você vai a caminho daquilo, se você está embaixo da graça, o Espírito Santo diz, não vai, é furada. Você vai se ferrar, você vai pecar contra mim. Não vai, não. Mas aí tem gente que diz, eu vou aí para qualquer coisa, porque o pecado faz bem para a carne. Uma coisa eu quero dizer para você, dizer que pecado, o pecado machuca a minha carne. Machuca não, querido, não, o pecado é bom, você faz, e aí depois ainda dá jeito. Diz assim, não, eu pequei, mas é porque a minha carne é fraca. A tua carne realmente é fraca, porque você é fraco, mas o Espírito Santo de Deus te fortalece em todas as coisas. Pecado satisfaz, é por isso que o que prevalece hoje no mundo? É o pecado. Porque ele é ruim? Porque ele é um bicho? Não é não, querido. Por isso que eu disse que ele entra sorrateiramente em muitas casas. Porque sorrateiramente ele não está fazendo mal, isso não faz mal. Isso, pode deixar que isso não faz mal. Eu lá em casa eu falo para os dois. Eu falo para os 4 logo. Eu já falo para os 4. Isabela, porque eu já pego pelos cabelos, senta assim comigo ainda pequeno, mas os 4 logo. Se vocês permanecerem, não tem engano, porque vocês conhecem. Vamos para a igreja? Não, não vou. Vamos para a igreja? Não, não vou.
Aí eu digo assim, eu tenho dito, Senhor, o que é que eu faço? Porque, na realidade, não é toda a responsabilidade minha. Vamos para a igreja, aí o pai, de repente, diz, não vai, não, fica aqui comigo. Aí vai, atende um. Aí eu digo uma coisa, o pai diz outra, eu digo uma coisa, a mãe diz outra, aí eu digo, agora, Isabela, eu disse, eu não vou deixar ninguém dizer nada para você, você vai. Por quê? Porque ele entra, porque faz bem. Faz bem, querido. E nós só podemos quebrar esse domínio que ele tem sobre as nossas vidas, quando nós nos sujeitamos ao Espírito Santo de Deus. Eu tenho buscado a Deus. E se sujeitar ao Espírito Santo de Deus é perdoar, é amar acima de todas as coisas. Uma das coisas que eu fui conversando no ônibus com o Espírito Santo, que quem senta perto de mim acho que pensa que eu sou meia maluca, né? Porque à noite eu tenho alguém que eu não posso falar, que responde, não posso ver televisão, não posso falar. Eu chego em casa, aí eu vou fazer o almoço correndo. Aí eu falo, meu horário é dentro do ônibus. Esse é meu momento total. O Espírito Santo disse assim para mim. Sabe de uma das coisas, Eliana, que mais leva o cristão e as pessoas a pecar é a falta de perdão. Aí começou, ainda me deu um relato. A falta de perdão leva a desejar o mal, a matar, a falar, a querer machucar, fazer tudo o contrário que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Então, querido, se apresse. Perdoa logo. Não deixa para amanhã, não. Porque quando eu tenho experiência que quando nós demoramos de perdoar, nós acumulamos, nós fazemos um acúmulo de pecados dentro de nós. E quando eu olho para a pessoa, eu vou estar pecando tanto que eu digo, desgraçado, tomara que tu morra. Aconteceu comigo um dia desse. Eu demorei de pecar, ou de perdoar, e pequei. Eu disse assim, desgraçado, tomara que morra. Se morrer, nem vou ligar. Depois eu disse assim, o Espírito Santo tratou comigo, querido. Eu sou muito sincera. Para você ver que não existe santinha nem santa. Eu vivo deixando o Espírito Santo tratar comigo. E o Espírito Santo comigo falou dentro do ônibus, epa, o que mais leva a pecar é a falta de perdão. Eu disse, então eu perdoo. Perdoo é correndo. E aí você ainda procura e diz, e te acham tonta, né? Porque você diz assim, fulano, me perdoa. Mas me perdoa, não é pelo que você me fez tanto, é eu quero o teu perdão pelo que eu pensei tanto de você, me perdoa logo aí. E eu estou dizendo para Jesus, me perdoa juntamente com o quê? Ele não sabe, ela não sabe, mas eu pensei isso. Quis matar, dar um murro na cara, passar uma rasteira, botar o pé assim na frente para cair quando fosse andando. Eu quis tudo isso. Miserável. E lá no meu serviço, você que trabalha com um grupo com tanta gente de pessoas tão diferentes, e trabalha movimentando, uma se batendo na outra, né? E você tem esse negócio. Depois eu disse, não, Jesus, limpa o meu coração. Espírito Santo, eu quero navegar nas águas para ser limpa. Porque quando o Senhor voltar, eu quero ter um encontro contigo. Queridos, são tantas coisas que eu tinha para falar. Mas nesse eu creio que o Espírito Santo de Deus falou com você. Para, relógio. Deixa de coisa. Uma das coisas eu quero te alertar. Nós muitas vezes
nós somos falsos conosco mesmo. Nós achamos que toda tentação é o diabo. Tudo nós colocamos, damos nome, é porque o diabo me tentou e eu caí. É porque o diabo fez isso e eu caí. Você é santinho, você nunca faz nada. A tua vontade não prevaleceu. O que prevalece é só a vontade do diabo. Ou peteca do diabo. Se você está sendo esse instrumento do diabo, hoje à noite é tempo de se levantar e se posicionar como filho de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que nos deixará tentar não nos deixará tentar acima do que podeis aguentar ou suportar. A tentação, querido, muitas vezes é o que eu te disse. Muitas vezes nós programamos. Vai fazer bem a gente, vai trazer destaque, a minha carne vai engordar, vai satisfazer a minha carne, e aí eu faço como Davi, eu vou programar. Depois eu peço perdão, porque a tentação é humana, não é tudo diabo, não vem com o diabo, não. A tentação é humana, e você pode barrar. Porque uma das coisas, o Espírito Santo de Deus falando, José, ele barrou. Ele saiu correndo, sabe por quê? Porque ele estava embaixo do temor de Deus. Quem dirigia a vida dele naquele momento era Deus. E nem por um momento ele se desligou de Deus. Davi também, mas só que Davi esqueceu. E como a tentação é humana e está dentro de mim, da minha natureza humana, deixa crescer. Deixa crescer, deixa crescer. Eu conheci alguém que traiu o seu marido. E eu que tive que descobrir tudo. Pastor, pastora, os dois. E no dia que eu presenciei, eu disse, eu não estou vendo isso. Aí, sabe por quê? Olha como é humana. Deu vazão àquilo, e aquilo foi indo, e eu tinha que pegar todas as vezes. Era justamente eu que tinha que pegar todas as vezes. Aí não, é porque o meu casamento não está bem, e o outro, o meu casamento não está bem. E você precisa fazer isso? Você não precisa, mas sabe o que é sede? É a tentação que está dentro da tua natureza humana. Mas quando você está embaixo da graça, a tua humanidade não tem valor, porque o que vai ter valor é a presença do Espírito Santo de Deus, é a presença da graça do Senhor. Quando você abrir a tua boca, quando você tiver um ato para fazer, você esteja embaixo da graça de Deus, você vai ser barrado até no último momento. Opa! Você vai reconhecer o erro e você vai dizer, não vivo mais eu. A minha natureza não tem que prevalecer sobre nada, porque o que tem que prevalecer é a presença de Deus em minha vida.